7h37, o assunto agora é fake news, como eu comentei contigo anteriormente. Um assunto, gente, que foi extrapolando assim os limites da internet e tem interferido diretamente na vida de milhões e milhões de pessoas. Vamos chamar um especialista para conversar conosco e, inclusive, estamos até aqui pelo WhatsApp também para conversar com você. Doutor João Pereira, especialista em direitos cibernéticos e internet. Doutor, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Muito obrigado, tá? Por estar aqui mais uma vez falando de um assunto tão importante. Doutor, já existem leis para a internet ou segue sendo aquele território livre, o vale tudo? Sérgio, isso é uma grande falácia. É importante que a gente deixe isso claro. O Brasil sempre viveu numa legislação, melhor, numa inflação legislativa. Nós sempre tivemos leis para tudo. E tem uma frase antiga, né, de um pensador também antigo, que ele dizia o seguinte: não é porque se inventa uma arma nova que nós vamos modificar o crime de homicídio. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que o modus operandi dos crimes varia um pouco, tá? Mas o crime em si, ele continua existindo. Ou seja, nós vamos hoje falar de algo supostamente novo, que de novo não tem nada. É algo muito antigo, e que, evidentemente, que foi sendo atualizado com novas ferramentas. Entendi. E então, a gente entendendo essas leis, como é que se age, por exemplo, diante de calúnias, diante de difamações via internet? Como se defender, como denunciar esse tipo de ato, doutor? Veja, isso é algo extremamente importante a gente falar aqui. E eu vou repetir, e se você disser que eu sou repetitivo, seria uma injustiça, porque sempre que eu venho aqui eu falo da grande importância social que é este programa, que a gente fala diretamente com o telespectador. A gente está instruindo ele de alguma forma. No caso específico que você falou, lembra que ainda há pouco você falou, a palavra que sai, ela não volta. Não volta. Então é preciso a gente ter um grande cuidado com isso. Porque hoje, Sérgio, o tempo entre você pensar alguma coisa, registrar e compartilhar, ele é muito curto. Impressionante. E isso tem uma consequência, muitas vezes, nefasta. Então é preciso tomar muito cuidado. Se você ofendeu alguém de alguma forma, seja com os 3 tipos que você acabou de falar, e essa pessoa se sentiu ofendida, né, de alguma forma, o ofendido, ele deve de imediato buscar uma delegacia de polícia, né, fazer o seu boletim de ocorrência, ele deve noticiar esse crime que ocorreu contra ele, porque na internet a gente tem que lembrar, as provas, elas podem se esvair com uma certa facilidade. Eu queria te perguntar, como é que a gente registra a prova? Então é interessante você fazer o registro daquilo. Como assim fazer o registro? Se você tem um bom conhecimento, você salva aquela tela. Printar a tela. Se você não tem o conhecimento, chama seu sobrinho, chama seu irmão e tira uma foto daquela tela. Excelente. Para, no momento que você se dirigir à delegacia de polícia, você ter aquela prova. E uma outra coisa que é muito importante, que os tribunais dia a dia vêm batendo muito. Quando você fizer essa salva dessa tela ou essa salva dessa prova, tome cuidado de anotar ou, de alguma forma, registrar o endereço que tem ali em cima. O endereço. Porque hoje em dia, os tribunais estão dizendo que o link ele deverá ser completo. Entendi. Então, isso é importante também. Estabelecer essa prova. Fake news. Como é que a gente age com relação a fake news? Veja, que destroem reputações, inclusive. Então, esse é um assunto delicado, que a gente está vivendo um momento delicado, né? Mas voltando um pouquinho, né, a origem disso, isso é muito antigo. Inclusive os estudiosos, eles relatam muito um caso antigo, chamado de caso do Capitão Dreyfus. O Capitão Dreyfus, na verdade, era um capitão da Armada Francesa e houve, né, um conjunto de pessoas que tentou denegrir a imagem dele e conseguiram. Ele foi julgado sumariamente, preso aqui na Guiana Francesa, e durante algum tempo ele continuou preso aqui. Por volta de 1899 ele foi finalmente solto, né? E em 1906 ele foi declarado inocente. Mas só em 1995, veja, a França aceitou que aquele caso realmente foi uma impunidade, ou melhor, foi algo injusto com ele. Veja que eu estou falando de algo há muito tempo atrás, né? Isso é registrado em um livro, né, antigo, né, que tem como tema a história em migalhas. Então isso é muito estudado. É o exemplo do que a gente vive hoje. Então hoje se destrói reputação
muito A fácil. fofoca, né? Que existe Então, desde que a e aí, humanidade se a conhece. gente precisa registrar isso, porque antes, quando você fazia uma fofoca, ela ficava na sua rua, no máximo no seu bairro. Hoje em dia, quando você faz uma fofoca na internet, ela ganha o mundo. Então tudo tem suas consequências, tanto para o bem, se eu promovo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, minhas mensagens e tal. Agora, se eu provoco alguém e se eu faço alguma afirmação, também vou ter consequência civil e criminal, tanto civil quanto criminal. Eu costumo falar que a internet nos trouxe, né, a capacidade de produção de conteúdo de qualquer pessoa, de qualquer lugar, para qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar. Então, essa possibilidade enorme causa esse tipo de questão que você acabou de falar. Então, quando a gente agride alguém, né, seja intencionalmente ou não, e voltando para a questão do fake news, é preciso a gente atrelar ao compartilhamento dessa informação. Muitas vezes essa informação ela é compartilhada sem o conhecimento. Então, os estudos de pesquisa começaram a se dedicar a esse tema e começaram de alguma forma, apontar que quem fazia esse tipo de compartilhamento eram pessoas que tinham um nível reduzido de educação. Hoje se mostra ao contrário. Hoje não tem mais restrição a esse. Todo mundo, de alguma forma, está compartilhando. Seja por desconhecimento, seja por vontade própria. A recomendação técnica, doutor João, seria exatamente Sempre tomar cuidado em tudo que você faz. E o pior, ao contrário do que alguns dizem, você não está redistribuindo notícia falsa, você está emitindo notícia falsa. O verbo compartilhar. Pois é, quando você compartilha, na verdade, você está pegando aquela questão antiga e fazendo como se fosse nova. Então, é como se você estivesse criando naquele momento. Então, você é diretamente responsável por aquele compartilhamento. Ou seja, nas questões criminais e nas questões também de indenização, vamos imaginar assim. Evidentemente que a gente está no meio de um projeto de lei, né? Ou seja, de uma lei de fake news, que se chama. E aqui, olha só, o Congresso Nacional, estou lendo aqui, recuperou esse trecho do Código Eleitoral, inclusive, vamos ter eleições agora, o ano que vem, criminaliza a disseminação de denúncias caluniosas contra candidatos. Os parlamentares derrubaram, inclusive, um veto presidencial. Como é que vai ser na próxima próxima campanha? Vai ter que tomar muito cuidado, né, doutor? Vai ter que tomar um cuidado muito grande. Ou seja, isso vem exigindo cada vez mais o nível de qualificação, o nível de especialização dos profissionais, né, dos operadores do direito, cada vez maior. Porque a questão da justiça, e a gente lembra que o direito e a justiça sempre andaram supostamente para e passo, mas na verdade não é assim. A tecnologia, quando ela chega, ela é igual a um rolo compressor. Ela vem passando por tudo, ela não respeita a lei, ela não respeita dogma, ela não respeita absolutamente nada. Ela chegou e vai se estabelecer. Então o direito sempre ficou atrás da tecnologia, tentando acompanhá-la. Só que hoje, né, não tem mais tempo para isso. O que ocorre, por exemplo, numa campanha eleitoral, o prazo é muito curto. Então o tribunal, né, tem o dever de julgar aquilo de forma rápida. Então isso quer dizer o quê? Além da capacitação, vai ter que ficar, os próprios candidatos, eles têm que ter, digamos assim, uma fiscalização muito maior, porque vai ter que valorar se aquele comentário é pejorativo, se aquele comentário é negativo, se aquele comentário prejudica ele de alguma forma. Porque ele vai ter que levar esses elementos até o tribunal, para que o tribunal faça um julgamento correto. E é um avanço, digamos assim, né, doutor? É justo isso, né? Porque tudo que eu falo, tudo que eu afirmo tem as consequências. Eu tenho que tomar muito cuidado para a gente fechar até, doutor. Exatamente você que está nos assistindo nesse momento, como agir, só como você falou, até como uma questão didática, nessas questões. As redes sociais são maravilhosas, são uma coisa extraordinária, e a internet revolucionou a nossa vida, mas... Mas, vejam, no momento de compartilhar qualquer informação, verifique, leia pelo menos se aquela informação é verdadeira. Como detectar? Se tiver erro de português, pode ter certeza absoluta que é uma notícia falsa. Sendo notícia falsa, não compartilhe. Se você ainda tem dúvida, na internet tem vários sites, várias ferramentas de você checar se aquela notícia é verdadeira ou não. Faça esse teste, não saia simplesmente compartilhando, porque lembre-se, você é responsável criminal e civilmente por aquilo que você compartilha na internet. E eu falo aqui do meu lado, do nosso lado. Escolha sempre um profissional, tanto na questão jurídica quanto também na questão jornalística. Jornalismo profissional e não jornalismo amador. Há pessoas que acabam produzindo notícias completamente falaciosas, mentirosas, enganosas, que de repente causam um dano irreparável. Doutor João Batista,
Agradecendo, muito obrigado pela sua presença, obrigado. pela contribuição. Tudo que o senhor disse realmente é muito importante e necessário para nós. Um ótimo dia para o senhor. Um abração. Muito obrigado. Gente,